boa tarde a quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Vou ler um poema de Manuel Alegre, Retrato do Herói. Herói é quem no muro branco inscreve o fogo da palavra que o liberta, sangue do homem novo que diz povo e morre devagar de morte certa. Homem é quem anónimo por leve-lhe ser o nome traz a próprio aberta, a alma à fome fechado o corpo ao breve instante em que a denúncia fica alerta. Herói é quem morrendo perfilado não é santo, nem mártir, nem soldado, mas apenas por último indefeso. Homem é quem tombando apavorado dá o sangue ao futuro e fica ileso, pois lutando apagado morre aceso. Obrigada. Então, a proclamação desta poesia tão bonita pela doutora Cristiana Lucas Silva. E agora sim, vou dar formalmente as boas-vindas ao Sr. Professor Elísio Macamo, agradecer imenso em nome da nossa Universidade e do Programa de Doutoramento em Estudos Globais a sua disponibilidade para participar nesta sessão com a conferência. E vou dar a palavra de seguida para moderar a sessão ao doutorando Nuno Andrade Ferreira, para apresentar o Sr. Professor Elísio Macamo. O Sr. Professor Elísio Macamo fará a sua conferência, que durará entre 30 a 40 minutos. Depois, o coordenador da sessão, Nuno Andrade Ferreira, terá 10 minutos para fazer o comentário crítico e depois abriremos o debate a todos os que queiram participar com perguntas que queiram apresentar para a discussão ao Sr. Professor Elísio Macamo. Nuno Andrade Ferreira, a palavra é sua. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco. Muito obrigado também pelo convite para moderar esta sessão e agradeço muito particularmente ao professor Elísio Macamo, pessoa por quem tenho grande estima, o facto de ter acedido tão prontamente ao nosso convite e ter, desde a primeira hora em que lhe falei sobre esta sessão, ter acedido a este convite. Para quem está connosco e não conhece tão bem o professor Elísio Macamo, dizer que ele é professor de Sociologia e Estudos Africanos na Universidade de Basileia. Foi durante uma década diretor do Centro de Estudos Africanos e durante 4 anos diretor do Departamento de Ciências Sociais. Formou-se em Moçambique, em Inglaterra, na Alemanha. Tem um mestrado em Sociologia e Política Social, tem também um mestrado em Tradução e Interpretação, professor Elísio, acho que não estou enganado, e um doutoramento em Sociologia Geral. Investiga particularmente na área metodológica, é a sua principal área de investigação, sendo que, além de ser alguém extremamente disponível e acessível, é também uma voz muito assertiva na leitura das dinâmicas sociais e políticas, particularmente do seu país, em Moçambique, e do continente africano em geral. Sabe, quem o conhece e quem segue aquilo que tem produzido, não só do ponto de vista científico e académico, mas naquilo que é a sua intervenção cívica, que o professor Elísio é alguém profundamente atento à realidade moçambicana e à realidade africana e ao papel da África no mundo e à forma como o continente africano é olhado por esse mundo. Pessoalmente, devo dizer que ouvi-lo é sempre um prazer muito grande, professor. Está, de resto, o professor sabe, está sempre no topo da minha lista, sempre que eu tenho de chatear alguém, lembro-me sempre do professor Elísio, porque ainda por cima nunca me diz que não. E é por isso mesmo que lhe passo com muita satisfação a palavra para nos falar sobre o global na Constituição de África, que é o tema da sua intervenção hoje neste seminário. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu gostava imenso de começar por agradecer ao Nuno Andrade Ferreira por me ter proposto como orador neste curso. Mas eu tenho uma dificuldade, é que eu não tenho a certeza se o Nuno existe. Nós estamos em contato há vários anos, e já concedi entrevistas por e-mail e de forma virtual a ele. Eu tenho visto as fotos que ele coloca no seu mural de Facebook, incluindo as fotos daquele que ele diz ser seu filho.
Não há nenhuma maldade nisso, nem me quero meter em assuntos maritais que não me dizem respeito. Mas nós nunca estivemos sentados frente a frente. Eu nunca lhe apertei a mão e, pelo andar da pandemia, provavelmente isso nunca vai acontecer. Então, eu não sei sinceramente se o Nuno existe. E tanto quanto eu saiba, ele até podia ser um troll cibernético. E a questão é a seguinte: isso não faria nenhuma diferença à nossa interação, exceto que eu continuaria sem saber se ele existe de verdade. Mas há uma saída, ou talvez mais saídas. O fato de eu estar a proferir esta conferência a convite de alguém que diz ser o Nuno Andrade Ferreira, com quem eu tenho interagido em várias ocasiões, devia provar a sua existência. Mas aqui eu só quero lembrar aquela conversa entre dois peixinhos num aquário. E um dos peixinhos diz assim: se Deus não existe, quem é que então muda a água? Ok, não é bem a mesma coisa. Os peixes não são como nós, os humanos. Nós somos seres racionais, por assim dizer. Agora, eu tenho que vos pedir desculpas, porque acabo de vos pregar uma rasteira lógica. E eu levei-vos, acho, a pensar no exemplo que dei, com base em termos que vos levam a aceitar a ideia de que peixes podem conversar num aquário, quando o nosso ponto de partida devia ser, na verdade, um outro. Peixes não falam, portanto, a possibilidade dessa conversa ter tido lugar é bastante remota, ou pelo menos depende de muito mais coisas que nós precisaríamos de tornar explícitas. Por exemplo, a capacidade que eu tenho de entender o que os peixes conversam, se é que conversa é um conceito válido para a coisa de peixe, e os argumentos que eu vos daria para crerem nessa minha capacidade de entender as conversas de peixes. Então, eu espero não estar a dar um início muito pesado a esta conferência, mas acho que isso é necessário. Eu vou deixar por enquanto de lado a questão da existência do Nuno, mas para não parecer mal educado, eu tenho que agradecer mesmo desde já, a seja quem for que estiver dentro desse invólucro, que interage comigo, pela gentileza de me convidar para estar aqui. E agradeço também à direção do curso, muito em particular ao professor José Eduardo Franco, por ter aprovado a ideia. Eu, como não me considero desta área científica, não tenho grande coisa a dizer que poderia ser de interesse prático para estudos globais. O que acontece é que eu aproveito todas as oportunidades que me são dadas, quando sou convidado a falar, para refletir sobre os assuntos que realmente me interessam. E a mim interessam principalmente assuntos de natureza metodológica. Infelizmente, este tipo de assuntos torna possível uma interlocução interdisciplinar, o que é bom, pois eu penso que estamos todos a fazer ciência. E fazer ciência, para mim, significa refletir sobre as condições de produção do conhecimento. E fazer isso, por sua vez, não é saber o que é verdade, mas sim saber o que não é verdade. É um pouco como Miguel Ângelo, o grande artista plástico florentino do século XVI, fez quando o Papa lhe perguntou como é que ele tinha conseguido transformar um pedaço de pedra num retrato fiel do rei David. E Miguel Ângelo respondeu simplesmente que ele tinha retirado tudo que não era David da pedra. Então é isso que fazemos em ciência, e isso compete sobretudo à reflexão metodológica. Com ela, com a reflexão metodológica, nós diminuímos a probabilidade do equívoco e do erro. A reflexão metodológica não se impõe apenas como recurso para saber que tipo de instrumentos nós precisamos de usar na produção do conhecimento. Ela impõe-se também como um pretexto para evitar dar um mundo por adquirido. Isso acontece, infelizmente, quando nós aceitamos os conceitos que temos que usar como se eles fossem a revelação de uma realidade que existe independentemente da nossa capacidade
de falar sobre ela. Então, ao propor o tema o global na Constituição de África, eu queria fazer justamente isso. Eu queria interrogar o sentido de global e o sentido de África, na perspectiva de saber em que circunstâncias faz sentido falar com recurso a esses conceitos e que realidade é que esses conceitos nos devolvem. Por causa disso mesmo, eu vou começar por insistir nesta questão para concluir com uma proposta epistemológica que consiste na ideia de que nós não usamos conceitos para descrever o mundo, mas sim nós usamos conceitos para construir o mundo. E em seguida vou sugerir que o global e a África ganham a sua inteligibilidade dentro de um repertório discursivo europeu, cuja economia política explica as condições de emergência de África. E vai ser com essa ideia que eu vou terminar de forma abrupta, mas essencialmente com a tese segundo a qual a África só existiria como artefato do mundo que a criou, que essa existência também contribuiu para a criação desse mundo. Então, o único sentido legítimo em que eu posso dizer que eu sou africano, por exemplo, é em referência ao mundo criado pelos europeus, e dentro do qual eu me reinventei como pessoa portadora de uma identidade. Não é uma grande tese, mas foi o único que me ocorreu para vir falar aqui. Então, os meus reparos iniciais enquadram-se nisso. A influência imediata é a minha deformação em sociologia do conhecimento e aquela premissa que essa sociologia tem, segundo a qual o conhecimento seria a certeza que nós temos de que a realidade existe. Então, ao parecer questionar a existência do meu amigo Nuno, eu queria chamar a atenção para os fatores sociais que concorrem para que coisas e pessoas, claro, existam. Eu sou docente aqui na Universidade de Basileia, na Suíça. E como tal, eu tenho a honra, e eu gosto muito de dizer isto a todos aqueles que me querem ouvir, de ser colega póstumo de Friedrich Nietzsche, um feixe humano altamente nervoso, mais conhecido pela sua filosofia. Então, Nietzsche escreveu em A Gaia Ciência que muita coisa dependia mais de como se chamava do que era. E ele estava com isso a estabelecer uma relação entre o nome que nós damos às coisas, por um lado, e as coisas elas próprias, por outro lado. Então, nas ciências sociais, nós partimos quase sempre do princípio de que os nossos conceitos nomeiam objetos reais, de tal modo que o único que temos de fazer para demonstrar a existência de seja o que for que nós nomeamos é simplesmente de supor estarmos a constatar na realidade os atributos que julgamos estarem contidos numa determinada coisa. Por exemplo, se nós dissermos que a ajuda ao desenvolvimento existe, tudo quanto temos de fazer para determinar isso é, primeiro, definir esse conceito, ajuda ao desenvolvimento. Assim, ajuda ao desenvolvimento é quando um país desenvolvido, como Portugal, oferece dinheiro, técnicos, formação ou comida a um país pobre, como Moçambique. Segundo, nós pegamos em cada uma dessas coisas e vemos se elas podem ser observadas na realidade. E se constatarmos que sim, concluímos que estamos perante a ajuda ao desenvolvimento. Agora, o problema desta teoria de correspondência é que ela não se dá conta de que a ajuda ao desenvolvimento é apenas aquilo que convencionamos definir como tal. E para ver o que há de problemático nisso, basta redefinir o conceito. Nós podemos pegar nos mesmos atributos que eu mencionei há bocado e associar esses atributos à economia política do capitalismo, em que a ajuda ao desenvolvimento seria um mecanismo através do qual se perpetua a dependência dos países pobres dos países ricos. E os factos seriam ainda os mesmos, mas o sentido seria completamente diferente. Isto é, com o mesmo nome, nós criamos entidades empíricas e objetivas completamente diferentes. Num caso, nós criamos a solidariedade ou a cooperação, e no outro caso,
nós criamos a injustiça ou a exploração. Eu suponho que já devem estar curiosos em saber quando é que vou então começar a falar sobre o global na Constituição de África. Na verdade, eu já comecei, só que ainda não tinha dito que tinha começado. Eu estive até agora a criar uma espécie de base comum para uma melhor discussão depois. Tudo quanto eu disse marca a presença, na verdade, num dos debates mais difíceis dos estudos africanos, que é a minha área de trabalho. O que é a África? A África existe? Como é que nós sabemos que a África existe? E a este respeito, existem essencialmente duas posições. Existe a posição daqueles que associam a nomenclatura geográfica e política a uma realidade que é independente do poder de nomear. Assim, aquilo que nós chamamos de África, portanto, o espaço geográfico e as entidades políticas que o compõem, seria a África. E com base nisso, as pessoas que defendem esta posição, que na verdade até são a maioria, vão mais longe e cimentam a realidade dessa África com o argumento de uma cultura comum distinta, portanto, diferente de outras culturas, e até mesmo argumentam com a cor da pele que numa espécie de racismo inverso se torna numa essência que marca a nossa diferença de outros seres humanos. E toca daí a celebrar construções filosóficas, como é o caso daquilo que a gente chama de Ubuntu, e a gente passa a ver Ubuntu como expressão de uma essência africana. Na verdade, porém, não há nenhuma razão lógica para excluir, por exemplo, o Médio Oriente, a Península Ibérica e praticamente toda a zona do Mediterrâneo de África. Na verdade, não percebo porque toda a Europa não poderia ser incluída no nosso conceito de África. Sobretudo, se for correta a ideia de que o Neandertal partiu de África. E já agora circulam por aí teorias segundo as quais o rio Amazonas e o rio Congo seriam o mesmo rio e que se separaram em algum momento longínquo da história natural. Então, a América do Sul também podia fazer parte de África. Resumindo, todo mundo podia ser a África e a função que termos como Europa, América e Ásia teriam seria apenas de identificar regiões específicas dentro do conceito geral de África. E podíamos prescindir do conceito mundo. O que eu quero dizer é o seguinte: o que apreendemos como África é apenas função da nossa capacidade e poder de nomear alguma coisa. Então, a impressão que temos de que essa nomeação e seus respectivos referentes fazem sentido reflete apenas a extraordinária capacidade que nós, como humanos, temos de acreditarmos nas nossas próprias construções. Nós investimos muito mais em dar coerência ao que pensamos saber do que em interpelar aquilo que nós pensamos saber. Mesmo aquilo que nós designamos como cultura tradicional africana, por exemplo, não passa de um equívoco. Aquelas manifestações sociais que nós vemos em África como documentos de uma cultura africana não passam de manifestações de uma cultura tradicional que a gente encontra em todo lado. E eu vivi muito tempo na Alemanha e sempre no meio rural. E eu vi muitas semelhanças com aquilo que pensei que fosse cultura africana, mesmo ao nível de práticas e crenças religiosas. Notei também uma maior compreensão do modo de vida africano nessas zonas rurais da Alemanha do que entre os meus colegas alemães universitários. A outra posição sobre o Estatuto Conceitual de África é típica das ciências sociais e humanas. Ela tem no filólogo congolês, o Valentin Mudimbe, talvez o porta-voz mais articulado no célebre livro com o título A Invenção de África. Apoiando-se em Michel Foucault, Mudimbe considera que aquilo que nós pensamos ser a África é, na realidade, a projeção de uma representação ocidental do continente, cuja função é
reproduzir o poder ocidental sobre os africanos. Até no fundo, o argumento do palestino Edward Said em relação ao que ele chamou de orientalismo. E da mesma forma que o Oriente não existe, senão como um artefato da vontade ocidental do poder, para utilizar a linguagem de Foucault, a África também não existe, senão como uma manifestação daquilo que Mudimbe caracteriza como sendo uma biblioteca colonial. E nos tempos que correm, em que o grito para a descolonização é cada vez mais audível, a ideia de uma biblioteca colonial ocupa um lugar muito importante. Essa ideia refere-se ao corpo de textos e à ordem epistemológica que, segundo Mudimbe e seus intérpretes, constrói a África como um símbolo de alteridade e de inferioridade até. Isto é, a África existe como aquilo que é diferente e é inferior. Neste sentido, e só para voltar à questão do auxílio ao desenvolvimento, eu podia dizer, por exemplo, que o auxílio participa na construção de África na medida em que reforça essa ideia de diferença e de inferioridade. Então, o que nós temos nesta posição, com a qual eu me identifico de certa maneira, é uma definição de África por defeito, ou como categoria residual. Isto é, a África seria aquilo que os outros países deixaram de ser. E o problema é que, se nós assumirmos esta posição, nós temos também de explicar por que a crença na existência de uma África real é tão forte. E não parece prudente assumir aquela posição marxista de considerar que quem entretém essa crença age sob o efeito de falsa consciência, porque eu acho que isso seria presunçoso. Mas a forma como Mudimbe coloca as coisas dá a impressão de que existe uma África anterior a esta vontade colonial do Ocidente. Interpelado, contudo, ele diz que essa África não pode mais ser recuperada, já se foi, por assim dizer, um pouco ao estilo do Império Colonial Português, que já existiu, mas hoje já não existe, a não ser por força da insistência na ideia da língua portuguesa como um patrimônio cuja proteção justifica e legitima a existência da comunidade dos países de língua portuguesa, que para mim é o novo veículo do luso-tropicalismo. Bom, esse é outro assunto, eu quis apenas aproveitar a ocasião para desabafar um pouco aqui. Mas a minha resposta a esta dificuldade que desenvolvi na minha tese de doutoramento em 1997 é de que não existe uma África anterior à colonização. Na altura eu era muito mais novo e por isso muito mais atrevido do que sou agora. Por isso até o título do livro que eu publiquei em 1999 foi até o seguinte: o que é a África? Nem mais nem menos. E isso dito em alemão, a língua em que eu escrevi a tese, vocês já podem imaginar a gravidade do assunto. Se, como os ingleses dizem, uma piada alemã não é motivo de riso, então imaginem algo sério dito em alemão. Chega a ser uma ameaça. Bom, de qualquer maneira, a ideia era muito mais modesta do que isso. O que eu estava a dizer, e creio que a tese continua válida, era que a maneira como certas pessoas que se viram como sendo africanas reagiram à condição colonial constitui o momento de produção de africanos e de África. E eu usei linguagem mais pesada, claro, como é próprio de um sociólogo de tradição alemã. Eu disse que estava a fazer uma sociologia cultural e histórica de uma construção moderna, com o objetivo de mostrar como certas pessoas se constituíram como uma comunidade de destino e de valores. Também não sei o que isso quer dizer. Mais tarde, empolgado, fui mais longe, ao ponto até de irritar colegas africanos sêniores na Universidade de Sorbonne, em Paris, quando numa conferência lá mesmo, que contou também com a presença de Mudimbe, eu disse que, no fundo, os verdadeiros africanos eram os intelectuais. E aí, Elikia Ambokolo, um grande historiador de origem congolesa, não se conteve e perguntou
completamente chateado se eu estaria a dizer que aqueles que não são intelectuais, mas nasceram, cresceram e vivem no continente, não seriam africanos. E eu disse que sim, que eles não eram africanos, mas sim Yoruba, Shona, Xangan, Zulu e por aí fora. Só que pronto, aqui nós entramos no campo de uma disputa léxica. Mas ela é relevante para o tema que estou a tratar hoje, porque é nela que eu encontro os elementos para refletir sobre o lugar do global na Constituição de África. Então, eu espero ter transmitido a dificuldade no cerne do nosso trabalho como cientistas sociais. O conceito é o nosso principal instrumento de trabalho. Ao mesmo tempo, contudo, o conceito induz-nos no erro de pensarmos que, através dele, nós podemos recuperar uma realidade que lhe é externa, mas intrinsecamente ligada a ela. Se o conceito existe, é porque aquilo ao qual ele se refere também existe. Então, o problema do global na Constituição de África reside precisamente aí. Há um certo sentido em que, nas relações internacionais, por exemplo, se opera com o conceito de África que dá a sua existência por adquirido. Então, as imagens negativas que se veiculam de África, tudo o que está ligado ao subdesenvolvimento, aos conflitos armados como o que nós estamos a viver em Moçambique neste preciso momento, a pobreza, a miséria, a vulnerabilidade, as intempéries, etc. Tudo isto chega a nós de forma natural, como a representação fiel daquilo que o continente efetivamente é. Não ocorre a nenhum de nós, bom, ocorre a alguns, como a mim, por exemplo, imaginar a possibilidade de essas imagens negativas serem parte de um repertório discursivo com recurso ao qual nós somos capazes de conferir inteligibilidade não só ao continente, como também ao mundo. E eu vou tentar dizer isto de outra maneira. O repertório discursivo ao qual eu me refiro é um mecanismo de naturalização de uma narrativa sobre a ordem das coisas. Então, o que eu tenho em mente quando falo de ordem das coisas é o produto de uma constelação histórica particular que tem como ponto de partida central a expansão europeia do século XV. E os portugueses desempenharam um papel fundamental nisso. Então, não está associada a esta expansão nenhum propósito imperial, por assim dizer. E eu tenho consciência de estar a defender um ponto de vista que é controverso entre os historiadores e entre a maioria dos cientistas sociais. Mas eu tenho em mim que os europeus não saíram da Europa com a intenção de dominar o mundo. Os europeus saíram da Europa em resposta aos desafios que eles enfrentavam no seu próprio continente. E muito do que eles foram fazendo no decurso dessa expansão consistiu apenas em dar respostas pontuais a desafios pontuais e que não eram parte de nenhum projeto imperial. Então, eles estabeleceram feitorias ao longo da costa para trocas comerciais e para abastecimento das suas embarcações. Eles estabeleceram relações com outros povos, umas vezes de forma harmoniosa, outras vezes, talvez até muito mais vezes, de forma conflituosa. Eles tiveram a curiosidade e, à medida que iam encontrando respostas para essa curiosidade sobre a geografia, sobre a história, sobre a diversidade cultural, eles foram constituindo uma ideia de mundo. E notem, por favor, a preposição que eu uso aqui. Eu falo de ideia de mundo, não de ideia do mundo. A ideia de mundo deu origem à ideia do mundo, isto é, de uma concepção do lugar europeu na ordem das coisas, e essa concepção correspondia não só à experiência histórica europeia, mas também à possibilidade que os europeus tiveram de moldar esse mundo à sua imagem. Então, essa ideia de mundo não se baseava na descoberta, digamos, do mundo em si, pois esse mundo em si não existia. Ou melhor, e aqui nós estamos de novo
naquela questão filosófica do nominalismo dinâmico, a que eu me referia no início desta conferência. O mundo não tem existência anterior ao discurso alicerçado na prática que tornou necessária uma concepção muito específica do mundo. Isto é, a forma como os europeus, impelidos pela expansão e pela curiosidade, tornaram o mundo inteligível, constitui também a maneira como eles produziram um mundo como uma realidade. E aqui eu não sou o primeiro a dizer isto. O projeto das luzes, do iluminismo, desempenhou um papel central. E esse projeto foi etnocêntrico, como teria sido se, ao invés dos europeus, africanos ou asiáticos, e tudo isto entre aspas, claro, tivessem feito a expansão mundial. Por esta razão, eu tenho até algumas reticências em relação ao uso do conceito eurocentrismo como tradução da lógica do discurso do iluminismo. O iluminismo não foi em si eurocêntrico. Mesmo aquelas citações que nós gostamos de usar para mostrar que todos esses homens brancos mortos, como Kant, Hume, Locke, Hegel, etc., que todos eles eram racistas, não documentam, ao meu ver, o seu eurocentrismo, nem já agora o seu racismo. Eu talvez precise de explicar isto melhor para evitar problemas como a boa parte dos meus amigos. É assim, o preconceito não é um defeito que é apenas prerrogativa de um povo, no caso dos europeus. O preconceito é humano. Muitas vezes ele até pode ser a manifestação honesta de um equívoco em relação ao qual não se tem consciência. O preconceito até pode fazer parte de uma crença coerente na nossa boa vontade e na nobreza das nossas intenções. De outro modo, não haveria como explicar por que a Igreja Católica, no decurso da sua longa história, foi capaz de tanta crueldade e brutalidade. Igualmente, não seria possível explicar por que uma ideologia como o comunismo, tão nobre nos seus ideais, foi capaz de tantas atrocidades em nome desses ideais. E já agora, não seria possível explicar por que sociedades comprometidas com o ideal liberal foram capazes de encontrar no próprio liberalismo justificações para a humilhação atroz de outros seres humanos, sendo que a Declaração Americana de Independência constitui a este respeito um exemplo do que nós chamaríamos de hipocrisia liberal. Eu refiro-me à proclamação que diz que todos os homens nascem livres, numa sociedade que considera a escravatura normal e legítima. Portanto, nem nós que nos consideramos africanos seríamos capazes de explicar as atrocidades que cometemos contra outros africanos. Então, os alemães dizem, num ditado popular, que o contrário de bom não é mau, mas sim bem intencionado. Portanto, as boas intenções têm sido responsáveis pelo sofrimento humano. Isto é para dizer que nós precisamos de algum comedimento, alguma atenção, cuidado, na maneira como nós aplicamos termos como eurocentrismo ou racismo para descrever fenômenos ocorridos no contexto da história. Isto não significa que o que certas pessoas disseram ou fizeram não seja mau, não seja horrível. É claro que foi mau e foi horrível. E isso é sempre um monumento ao equívoco humano. Mas o eurocentrismo e o racismo nascem quando nós já sabemos melhor. E este momento surge quando novos conceitos morais se instalam, como foi o caso com o abolicionismo no século XIX. E quando é assim, quando nós já sabemos que as coisas são diferentes e persistimos no equívoco. Quando é impossível conciliar as nossas proclamações morais e universalistas com as nossas práticas. Isto é, quando há um fosso entre os valores que nós proclamamos e as nossas ações, porque estas contrariam os valores proclamados, aí sim, já estamos em presença do eurocentrismo e do racismo. E é por isso que eu costumo dizer, por exemplo, que o eurocentrismo não é uma forma europeia de etnocentrismo.
o eurocentrismo é um vício que consiste em agir em contramão do que se proclama. Para dizer isto, talvez em linguagem mais filosófica, o eurocentrismo é a violação do imperativo categórico kantiano sobre a razão prática. Isto é, agir sempre de acordo com os princípios morais que nós próprios consideramos corretos. E na mesma veia de pensamento, o racismo é apenas uma das maneiras de racionalização de um equívoco moral. É como eu insistir hoje, e depois de tudo quanto sabemos sobre a natureza humana, que diferenças superficiais entre homens e mulheres justificam um tratamento diferenciado e injusto em relação às mulheres. Em psicologia, aquilo que se chama de dissonância cognitiva. Kwame Anthony Appiah, um filósofo do Ghana, analisou muito bem esta questão e ele sugeriu uma distinção entre racismo intrínseco e racismo extrínseco. O racista extrínseco é aquele que aceita a existência de diferenças raciais com base em marcas externas como a cor da pele, o cabelo, etc. Mas, ao contrário do racista intrínseco, ele não parte do princípio de que essas diferenças devam constituir razão para a subordinação de um grupo por outro. Então, nessa ordem de ideias, já agora, o racismo intrínseco europeu, ele não foi anterior à colonização ou ao comércio de escravos. O que foi anterior a isso foi o racismo extrínseco. O colonialismo e o comércio de escravos é que produziram o racismo europeu. E, da mesma maneira, e mesmo nos dias que correm hoje, não é o racismo que explica a maneira como pessoas de cor são tratadas na Europa. É a forma como pessoas de cor são tratadas na Europa que explica o racismo na Europa. O falecido crítico literário búlgaro e francês Svetlana Todorov, uma vez ele fez uma distinção muito útil, em minha opinião, entre razões e causas, para dizer que as causas do colonialismo são uma coisa e as razões dadas pelos europeus para fazer a colonização são uma coisa completamente diferente. E eu penso que este raciocínio se aplica ao que eu estou a tentar aqui expor. Mas pronto, eu penso que posso começar a concluir aqui. Eu falei de um repertório discursivo que naturaliza uma narrativa sobre a ordem das coisas. O global e a África, enquanto conceitos, são elementos desse repertório discursivo. Eles não são anteriores ao discurso, mas sim produtos desse discurso. Então, eu entendo o global aqui como um discurso legitimador do mundo construído pelos europeus. E a África, nesse discurso, não é a África, mas sim um artefacto dessa narrativa naturalizada. Portanto, o global na Constituição de África é a estabilização de um momento particular na formação do nosso mundo, que ao projetar a ideia de uma África que existia antes da colonização, desliga o continente da história que realmente o constituiu. Então, a imagem que temos de África corresponde ao que podemos considerar como sendo a verdadeira África, isto é, um artefato do mundo criado pelos europeus. Eu sei que falei sociologuês, mas eu não vou pedir desculpas por isso. Eu sempre aproveito os primeiros 5 minutos de silêncio que se seguem às minhas conferências para deixar baixar a adrenalina em preparação para a discussão. Então, quando eu comecei a falar, eu pensei em voz alta sobre se o Nuno existia. Na verdade, isso era uma brincadeira. Eu aceito a existência do Nuno. Aceito-a da mesma maneira que aceito a existência de África como expressão não apenas de uma essência, mas também de tudo quanto de contingente existe no mundo. Tal como a África, o Nuno constitui-se, pelo menos aos meus olhos, no global. Eu apreendo o Nuno sob o pano de fundo da relação que eu tenho com Portugal, com um português em Cabo Verde,
com um homem no mundo, etc. Então, conhecer o Nuno é estabilizar todos estes fatores numa narrativa coerente que me permite interagir com ele sem grandes sobressaltos. Então, o global na Constituição de África é também a estabilização de uma narrativa coerente sobre os africanos, sem ironia, nem crítica. Eu diria que cursos como os vossos, mas também como os meus, estudos africanos, são funcionais a esse processo. Pronto, o conhecimento chega sempre tarde, né? Dizem que uma criança alemã um dia foi contar ao pai que na escola tinham dito que existem sociedades no mundo onde os homens não conhecem a mulher até o dia em que se casam. E o pai alemão respondeu: sim, filho, isso é verdade. Cá na Alemanha também é assim. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Elísio Macamo, por estes extraordinários minutos. Eu vou muito rapidamente, porque creio que o mais importante será a participação de quem nos está a acompanhar no debate e colocando questões. Essa troca será certamente muito positiva e valorizada pelo professor Elísio, que nos deixou ainda por cima um conjunto de reflexões que suscitarão certamente pensamentos vários, até divergentes, e portanto eu serei muito breve no apanhado que vou fazer e na tentativa de colocação desta intervenção do professor Elísio naquilo que é de facto uma discussão que existe e que existe para lá da própria academia. E eu acho que este é um elemento muito importante de ser referido, porque nós tendemos muitas vezes a cingir estas discussões ao espaço da universidade e da academia, e obviamente que usando uma terminologia distinta, uma abordagem distinta, até referenciais distintos, esta discussão que o professor Elísio nos trouxe, esta reflexão, ela é feita de outras formas. Esta ideia de África enquanto artefacto, para usar a expressão do professor Elísio, e a necessidade de construir uma alternativa ou alimentar alternativas existentes, ela existe e é identificável, por exemplo, em expressões artísticas, das mais tradicionais às mais urbanas, por exemplo. Quem estuda, e há estudos hoje em dia muito interessantes, por exemplo, sobre o hip-hop e sobre o rap, e é uma expressão artística urbana, onde muitas destas preocupações que foram aqui trazidas numa linguagem naturalmente científica e académica, onde estas preocupações são encontradas, onde são levantados questionamentos sobre o papel que o africano tem no mundo e a forma como o mundo olha para a África. E isto mostra-nos como, na realidade, este debate transcende, e ainda bem, o espaço da própria academia, e tomara a nós que muitos dos debates que nós temos dentro da academia tivessem esta abrangência fora de portas. Eu devo referir, se me permitem, que um dos primeiros contactos que eu tive com o pensamento do professor Elísio foi, na realidade, num artigo publicado por ele, não precisamente na academia, mas no Jornal Público, já há uns anos, em que ele fazia uma análise muito curiosa e que chamou a minha atenção, e foi daí, depois que trocámos alguns e-mails pela primeira vez, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E temos aqui colegas do doutoramento e nós estudamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ainda por cima ao longo deste ano e estudámos-los com muita profundidade numa das nossas unidades curriculares. E o professor dizia, e se me permitem citar apenas 2 ou 3 linhas desse artigo, porque eu acho que também nos ajuda talvez a corporizar isto que foi aqui discutido. E diz o professor a dada altura que a política interroga-se sobre que sentido faz uma agenda política internacional que praticamente impõe o conteúdo local da política. E é no fundo disto que estamos aqui a falar. O professor tem, precisamente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma posição muito coerente sobre aquilo que nos disse aqui, sobre a forma como os objetivos são, no fundo, uma tradução prática desta visão e desta narrativa e desta percepção de África que existe e que nós projetamos sobre o continente. E depois diz mais à frente que, ao invés de lograr o desenvolvimento através da deliberação e da confrontação de projetos alternativos, os ODS sufocam o debate, premiando aqueles que com eles concordam. E, portanto, aprofunda ainda mais esta ideia que, de resto, tem sido muito coerente em outras intervenções do professor Elísio.
O professor, em muito da sua abordagem científica, tem também dedicado, ou tem-se dedicado a questões metodológicas. E aquilo que nos fez hoje foi, como de resto anunciou, uma proposta quase metodológica, da forma como metodologicamente podemos olhar e estudar o continente africano, como podemos orientar os nossos estudos e as nossas reflexões sobre o continente africano, a partir aqui de duas perguntas que me ficaram na mente e que eu acho que será interessante debatermos e respondermos. Necessariamente não conseguiremos chegar a respostas aqui, que é isto: o que é África e se África existe ou não. E se existe para lá daquilo que é a concepção que sobre ela foi feita e a narrativa que sobre ela foi construída. E se existe, o que é que existe? Que África é que existe para lá disto? E estas são algumas das perguntas que eu até vos vou lançar para cima da mesa daqui a pouco. Ciente de que, para respondermos a estas duas grandes perguntas, e são perguntas de resposta difícil, temos em primeiro lugar que interrogar a forma como o próprio continente e os próprios africanos se veem a si próprios e se questionam a si próprios, como é que eles se interpretam a si próprios, levando a discussão para a área das identidades e discutindo as próprias identidades do africano, e aqui a discussão sobre a identidade africana ou as identidades africanas, falamos disto no plural ou no singular? O que é que serve melhor o interesse do próprio debate? Depois, a ideia de que esta divisão que é feita e esta narrativa que é feita serve um interesse que não é o interesse do próprio continente e dos próprios povos africanos, serve o interesse daquilo a que chamaríamos de Ocidente, daquilo a que chamaríamos de Europa. E a pergunta, talvez, professor Elísio, é: porquê que ao fim deste tempo todo nós continuamos a debater isto em vez de estarmos a debater a construção de uma narrativa alternativa? Ou acha que não é necessário construirmos essa narrativa alternativa por contraponto a esta que continua a ser prevalecente? Ou seja, a África de que andamos a falar, sobre a qual lemos, a África que estudamos, se ela não existe, o que é que existe no lugar dela? Por outro lado, a dificuldade que é, e eu faço aqui um exercício pessoal também, a dificuldade que é para nós que nascemos no privilégio, que fomos educados para o estereótipo, eu que tive uma educação absolutamente europeia, cresci na Europa, vivo em Cabo Verde, como alguns dos presentes sabem, já há vários anos, mas cresci no meio do privilégio europeu, do privilégio da cor da minha pele, todos esses privilégios sociais, financeiros, económicos, e fui educado para a África deste estereótipo. Como é que nós fazemos a transição? E mais, como é que os próprios africanos podem fazer essa transição? Porque eles próprios foram e continuam a ser educados para alimentar estes estereótipos. Se nós revisitarmos os programas escolares dos países africanos, na generalidade deles encontraremos a alimentação de muitos destes estereótipos. Portanto, como é que nós reeducamos, e a palavra é um bocadinho forte e talvez não seja até a mais adequada, mas creio que me faça entender, como é que nós reeducamos para combater estas próprias visões. E depois eu terminaria com isto, porque de facto não me quero alongar. Como é que metodologicamente nós podemos tornar o mundo, e notem que agora saí mesmo do próprio continente, como é que metodologicamente nós podemos tornar o mundo mais inteligível, sem recurso às concepções pré-estabelecidas, que são na realidade um conforto. São um conforto metodológico, são um conforto analítico, são um conforto intelectual e filosófico. É mais fácil perceber o mundo a partir das ideias e das concepções que outros estabeleceram e que nos têm servido ao longo de séculos e continuam a servir-nos hoje. Como é que metodologicamente podemos então tornar o mundo inteligível sem termos que recorrer aos preconceitos existentes? E com isto, porque prometi que seria breve e já não fui tão breve quanto isso, eu concluo deixando aqui um conjunto de perguntas.
Sei que também há aqui muitas perguntas já no chat. Não sei se o professor José Eduardo Franco quer que depois eu apresente também estas perguntas e as coloque ao professor Elísio, faça a moderação destas perguntas. Sim, também é presente. Muito A bem. moderação é sua, total. Muito bem. Professor Elísio, se quiser responder aqui a algumas das provocações que lhe fui deixando, eu organizo aqui as perguntas que os colegas foram deixando, convidando-os também a fazer outras perguntas. E se alguém depois quiser falar de viva voz, poderá também fazê-lo, certamente. Muito obrigado, Nuno. Acho que vou dizer algumas coisas, porque acho que esse resumo foi excelente, sobretudo porque acho que ele nos ajuda a focalizar melhor as coisas, melhor do que eu fiz na apresentação. E, na verdade, há aí duas questões que me parecem extremamente importantes. Uma está contida na última pergunta, e a outra está na primeira pergunta. Portanto, a primeira pergunta sobre a possibilidade de narrativas, de uma narrativa alternativa. E a segunda pergunta sobre os desafios metodológicos. E essa é de facto uma questão muito importante, porque é assim, nós não temos nenhuma alternativa ao recurso a conceitos para nós tornarmos o mundo inteligível. Mas os conceitos têm as suas limitações, de tal maneira que aquilo que nós vemos é aquilo que os conceitos nos permitem ver. E muitas vezes as limitações dos conceitos não têm a ver com preconceito, mas mais com o contexto dentro do qual eles são empregues. Então, o fato de Immanuel Kant ou Hegel terem escrito aquilo que escreveram sobre os africanos não implica nenhuma limitação cognitiva ou intelectual da parte deles, nem implica necessariamente um preconceito da parte deles. Seria hoje preconceito se Kant vivesse hoje e escrevesse as mesmas coisas que ele escreveu sobre a África naquela altura. Mas naquela altura o contexto era completamente diferente, né? Então eu penso que nós precisamos também ter um pouco de cuidado com esse tipo de anacronismo. Mas o que eu quero dizer com esta questão das limitações do conceito é o seguinte, que justamente para tornarmos o mundo mais inteligível e melhor, nós temos que trabalhar nos conceitos. Nós temos que expandir o campo semântico dos conceitos. Tem um filósofo do Ghana, cujo trabalho eu aprecio bastante, Kwasi Wiredu, e ele fala da importância da tradução na filosofia. Mas o que ele diz é que, na verdade, é impossível traduzir um conceito se nós não conhecemos os seus limites. Então, nós precisamos de estar expostos aos limites de um conceito. Então, nós temos que chegar ao ponto onde nós temos consciência de que nós não entendemos, para nós podermos entender, que é também, digamos assim, a condição para o conhecimento, né? Então, o desafio para mim está aí, e talvez a chamada de atenção, se me permitem um pouco essa presunção, a chamada de atenção é de que nós nunca devemos dar os conceitos por adquirido. Então, nós estamos a fazer estudos globais, e nos estudos globais, eu não conheço o conteúdo do que vocês fazem aí, mas suponho que no vosso curso falem de Europa, falem de África, e de certeza que cada um de vocês tem uma ideia do que é essa África. E essa ideia do que é a África é determinada pelo contexto dentro do qual vocês falam de questões globais. E aqui já estou a passar para a primeira questão que colocou,
que essa questão de que, bom, essa tal narrativa alternativa, é que para nós termos uma narrativa alternativa, nós precisamos de ir para além dos significados que nos são retornados pelos conceitos que nós utilizamos hoje. Infelizmente, em África, e aqui é mesmo uma crítica a mim próprio, aos meus colegas académicos, intelectuais em África, é que nós estamos reféns de um discurso que não nos permite ir para além daquilo que nós vemos agora. Então, nós estamos ainda presos àquela ideia de que nós temos que recuperar uma África genuína, como se uma África genuína existisse. E não existe. Nós temos que andar com o tempo, porque a própria ideia de África é um conceito colonial. Antes da Europa colonizar a África, não existia a África. Existiam pessoas naquela parte do mundo, mas não existia a África. O conceito de África é colonial e não há nenhuma vergonha em dizer isso aí. Portanto, as independências em África foram possíveis porque pessoas como Cabral, pessoas como Kwame Nkrumah, pessoas como Senghor, tiveram a ousadia de pensar o seu lugar na história a partir dos conceitos que eles receberam do contacto com a Europa. O conceito de liberdade, o conceito de autodeterminação, são esses conceitos que formaram a África. Mas chegaram as independências e nós paramos no tempo. E nós procuramos recuperar uma África que não existe. Então, essa narrativa alternativa sobre a qual você fala, só pode vir no dia em que nós desistirmos desta procura impossível em que nós estamos metidos. Essa ideia que a gente tem de que tudo o que é tradicional é representativo do que é a essência africana. Não é. Não é. Enfim, penso que... Eu não sei se por acaso algum dos presentes tem alguma questão que gostasse de colocar de viva voz. Se me permite, Nuno Andrade. Sim, professor. Além das perguntas que estão aí, há aqui na sala o professor Stefan Diggs, que gostava de fazer uma pergunta. Professor, sente-se aqui. Claro que sim. Essa professora Elísio na cara. E já agora, aos colegas que enviaram perguntas através do chat, fazer referência que já lá vamos. Boa tarde e muito obrigado ao professor Elísio pela esta apresentação, pela esta conferência tão bonita e rica e cheia de ideias interessantes. E, bem, eu tenho, para depois perceber na minha pergunta, tenho a apresentar-me em 3 palavras. Eu sou alemão e já vivo aqui mais de quase 20 anos em Portugal e, de facto, durante estes tempos aqui em Portugal e antes na Alemanha, cheguei a conhecer muitas Áfricas, realmente várias Áfricas na Alemanha, várias Áfricas aqui em Portugal, uma África antes de descolonização, uma depois, etc. Na Alemanha, a África é completamente diferente do que a África aqui. Mas, bom, por isso achei que a África existe ou não. Podíamos dizer também que a África existe em termos plural, de pluralidade. Não é? Mas a minha pergunta tem a ver agora com a realidade alemã. Eu não sei se o professor Elísio notou agora, esta semana houve um pequeno mini-escândalo na política alemã com a candidatura do chanceler verde, de Annalena Baerbock. Ele usou numa entrevista aquela palavra que começa com N. Agora na Alemanha já não se pode falar não pode pronunciar aquela palavra, é proibido, é politicamente completamente incorreto. Mas gostaria de saber a sua opinião. Não acha que na Alemanha as pessoas são já um pouco paranoicos neste sentido? Por exemplo, também querem limpar muitos
vamos dizer, algumas palavras que estão consideradas incorretas em algumas obras clássicas, que foram escritas há 100 anos, quando aquela palavra teve uma conotação completamente diferente. Eu acho aqui uma certa paranoia. Qual é a sua opinião? Eu gostaria de saber mesmo a sua opinião sobre aquela política de tornar alguns livros politicamente corretos que foram escritos em contextos e em tempos completamente diferentes. E nós sabemos, aliás, através do Foucault ou da história de ideias, que muitas palavras têm um sentido completamente diferente, depende do contexto e do tempo. Obrigado, esta era a minha pergunta. Obrigado. Eu não acompanhei essa controvérsia, agora passou-me completamente despercebida, mas posso imaginar o que isso foi. Olha, talvez 3 coisas e rapidamente. A primeira coisa é de que, de facto, aquilo que descreve como paranoia faz um pouco parte deste universo, universo extremamente redutor que eu estava aqui a tentar problematizar, né? E já agora, a mim pode me tratar por essa palavra N. Eu não tenho nenhum problema com essa palavra. E é uma razão, por uma razão muito simples. Sabe, esta é uma questão simplesmente de educação. Se eu disser a alguém, olha, eu não gostaria que você me tratasse assim, porque isso me ofende, e a pessoa insiste em me tratar assim, essa pessoa está a revelar simplesmente má educação. Para mim isso não é racismo, é simplesmente má educação, né? Mas também eu não posso esperar que a forma como as pessoas usam palavras se reduza sempre aos significados que eu dou às palavras. Então, eu preciso ter algum cuidado na forma como eu lido com outras pessoas. Agora, de facto, o grande problema que nós temos neste momento, sobretudo nas ciências sociais, nas ciências humanas, e principalmente no campo dos estudos africanos, é que há uma forma insidiosa, como um discurso ideológico e normativo toma posse, digamos assim, da produção científica, e na verdade a gente reverte ou inverte os termos da produção científica. A gente passa a validar o conhecimento não através dos instrumentos metodológicos que nós temos, mas através daquilo que nós sentimos ou daquilo que são as nossas preferências políticas. Isto é, o posicionamento político de uma pessoa determina a validade do que se diz. E eu acho que isso é muito problemático. Então, eu aqui onde eu ensino, na Universidade de Basileia, naturalmente que tenho que mostrar sensibilidade para essa questão. Os nossos estudantes estão muito interessados nessas questões todas, sobre como falar, sobre o que ler, num curso que eu fiz recentemente, eu tinha um livro, um livro de um autor suíço que tinha essa palavra no título. E alguns estudantes recusaram ler o livro, recusaram incluir o livro no currículo, porque disseram que era ofensivo e tudo aquilo que disse aí. E eu expliquei a eles, olha, isso é uma grande pena, porque nós estamos a ser anacronistas, mas acima de tudo, nós estamos a partir do princípio de que aquilo que nós sabemos hoje
vai ser o mesmo daqui a 20, ou 30, ou 50, ou 100 anos. Sabe? Que certeza é que vocês têm de que daqui a 100 anos vocês não vão ser acusados de terem sido não sei o quê, e vocês não vão ser lidos por pessoas por causa disso. Então, há um problema também de cultura acadêmica neste tipo de coisas. Bom, espalhei-me um pouco, mas era para dizer que devia ser possível, na prática científica, identificar sem paixão o que é parte da boa educação ou não, e se a pessoa quer aceitar isso ou não. Eu não tenho problemas com isso, mas também nós temos o cuidado de nunca introduzir outros critérios de validação do conhecimento, senão os critérios científicos. Então, as minhas emoções, as minhas preferências políticas nunca podem validar o conhecimento científico. Mas é claro que é difícil também a gente, sobretudo nas ciências sociais e humanas, chegar a acordo sobre o que é um critério de validação do conhecimento. Só que isso significa simplesmente que nós temos que trabalhar mais. Né? Temos que trabalhar mais para identificar essas coisas. Passava a palavra. Eu creio que o Fernando Correia e o Orlando Muongo têm... O ideal era ler as perguntas que estão no bate-papo, que têm um conjunto de perguntas. Muitas estão interrelacionadas, o melhor é lê-las todas e apresentar ao professor Elísio para responder, está bem? Sim, tinha só o colega Fernando e o colega Orlando que tinham pedido a palavra para falar pessoalmente. Talvez sejam as mesmas perguntas que eles fizeram no chat. Eu vou ao chat e depois já vos passo a palavra, Fernando e Orlando. Ok. O João Manuel Batista, que está na Madeira. João, obrigado pela sua pergunta. Ele questiona o que deveriam fazer os líderes mundiais para que o desenvolvimento económico, social e tecnológico fosse uma realidade em África. E pergunta também o João Manuel aqui numa outra pergunta que eu vou juntar a esta, onde diz: os efeitos da globalização ainda não chegaram ao continente africano, porquê? São duas perguntas, professor Elísio, que o colega João Manuel Batista deixa aqui no chat. E a propósito de uma coisa que creio estar relacionada com o que dissemos há pouco, o Fernando Correia pergunta no chat precisamente: a Conferência de Berlim, que ocorreu em 1890, foi um acontecimento a partir do qual foi construída uma narrativa que acusa de ter sido o fator que provocou o seu atraso civilizatório. O que comenta. Deixava estas três perguntas para já, professor Elísio, apelando também à sua capacidade de síntese. Depois temos aqui outras que vou juntar já a seguir. Bom, obrigado. Essa capacidade de síntese é um problema por duas razões. As questões são muito complexas, e a outra razão é que eu aproveito ganhar tempo para ter menos perguntas, né? No fim. Mas, bom, é o seguinte, sobre as questões que foram colocadas por João Manuel Batista, eu penso que posso responder isso aí de uma única vez. Eu não acredito no desenvolvimento. Então, eu sou a pessoa errada a quem perguntar o que é preciso fazer para uma coisa na qual eu não acredito. Eu acredito simplesmente na importância que a previsibilidade tem no cotidiano das pessoas. Como garantir que a vida das pessoas seja previsível. E nesse sentido, de facto, a gente nem pode falar de que os ganhos, os efeitos da globalização não se fazem sentir em África. Fazem-se sentir, mas de forma negativa. Estão lá. E a questão com este discurso do desenvolvimento é sempre de que ele é sempre positivo. Ele sempre projeta esta imagem de que o futuro vai ser melhor e que nós estamos destinados a ter um futuro melhor. Eu acho que a história, ela própria, não nos permite tirar essa conclusão. E não existe nenhuma lei da natureza que diz que o futuro vai ser melhor, que o nosso futuro vai ser melhor, ou que
Moçambique, depois de ter sofrido não sei quantos anos, vai passar a viver melhor. Moçambique pode passar os próximos 1000 anos na situação em que se encontra, porque não existe nenhuma lei natural que diz o contrário. Então, para mim, o mais importante é a gente olhar para aquilo que permite que as pessoas, no seu dia a dia, tenham maior previsibilidade naquilo que elas fazem. Portanto, eu sou a favor de passos pequenos, e isso é algo que é completamente a indústria do desenvolvimento é completamente hostil a esse tipo de expectativa. Ela sempre quer coisas grandes, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, é sempre assim. E o que não se vê é que com esse tipo de intervenções torna-se a vida das pessoas ainda mais difícil. Torna-se a atuação dos governos ainda mais difícil. É mais difícil gerir o desenvolvimento em África, sabe, do que gerir os problemas que nós temos. Enfim, emocionei-me. A segunda questão do Fernando Correia, bom, não sei se eu diria que vou concordar com a sugestão que ele faz. Talvez dizer que a Conferência de Berlim, para mim, é um exemplo claro daquilo que eu estava a tentar dizer nesta conferência. Porque a conferência, as condições em que a Conferência de Berlim surge, em 1884, ela não surge como a gente pensa hoje, como, digamos assim, um plano europeu de colonizar a África. A Conferência de Berlim foi convocada principalmente pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, e a sua grande preocupação não era com a África, era com o fim do Império Otomano. Que lugar é que a Alemanha teria no contexto da derrocada do Império Otomano na Europa? Não é? E, naturalmente, nesse contexto, a Alemanha tinha todo o interesse em ver que tipo de relação é que ela teria com a França e com a Grã-Bretanha, que eram, digamos assim, as principais potências com as quais a Alemanha estava nesse momento a competir. E na verdade, quem traz um projeto colonial e um projeto civilizacional para a mesa de discussão na Conferência de Berlim é o rei Leopoldo II da Bélgica. Sabe, aquele país pequenininho, e ele vai, de facto, com o apoio de muitas forças progressistas na Europa, porque ele promete aos abolicionistas, a toda a gente que se preocupa com um melhor futuro para a África, o rei Leopoldo promete, de facto, essa civilização sobre a qual o Fernando Correia fala, que ele vai civilizar a África, que ele vai levar a África, digamos assim, a civilização. E é dessa maneira que um país tão insignificante como a Bélgica, mesmo naquela altura, a Bélgica foi constituída quando? Em 1815. E ela foi constituída pela Grã-Bretanha para impedir que a França tivesse acesso aos portos no norte da Europa. Então, nesse contexto, a Bélgica aparece com esse projeto e, para equilibrar, digamos assim, as intenções de todos os intervenientes e, sobretudo, para lidar com o conflito entre a França e a Inglaterra, é que a Bélgica consegue o Congo e depois foi fazer aquelas atrocidades todas que a gente conhece, as piores atrocidades no contexto do domínio colonial europeu em África. Portugal também consegue assegurar Moçambique e Angola, mas por efeito da rivalidade entre a Grã-Bretanha e a França. Então, nós temos uma narrativa de
projeto colonial europeu, projeto civilizacional europeu, que na verdade não corresponde à marcha das coisas. Foram respostas pontuais a problemas pontuais. E nós precisamos de recuperar isso. Isso é uma maneira também, Nuno, de encontrar uma outra narrativa, para a gente ver se vai mais para frente. Professor, obrigado. 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 Temos ainda mais uma série de perguntas aqui no chat, que vou juntá-las. A primeira das quais é deixada pelo João Carrilho, que pergunta ao professor Elísio o que acha da expressão Sul global, tão vulgarizada. E penso que podemos relacionar esta com uma outra deixada pelo colega Luís Pinheiro, quando pergunta: não haverá também uma África para os muçulmanos, uma África para os chineses, da mesma forma como há pouco discutíamos esta África vista pelos europeus? Também, já agora aproveitando a embalagem, o João Mouta deixa a seguinte questão: sendo que a existência decorre de uma prévia conceptualização, como o professor referiu, o que pensamos, e que pensamos com as palavras, como Barthes e Lacan concluíram, será possível a emergência da necessária crise cuniana para a imprescindível mudança de paradigma sobre o modo como percepcionamos e entendemos o global? Como é que, na sua opinião, como é que podemos, na sua opinião, contribuir para essa ruptura? Deixar também aqui uma nota para o comentário da Daniela Farias, não faz exatamente uma questão, mas fala da questão dos estereótipos que referíamos há pouco, quando diz que no Brasil existe uma visão muito estereotipada de África, conhece-se pouco, e assinala que desde 2003 se tornou obrigatório o ensino da história de África, mas percebe que por desconhecimento e crítica reflexiva se acaba por reforçar ainda mais a construção eurocêntrica na tentativa de transmitir a ideia de uma África tradicional. E, finalmente, dar nota da reflexão e da questão, ou das questões deixadas por João Macaia, que diz o seguinte: olho África em 3 grandes contextos discursivo-etnofilosóficos. O contexto discursivo de dominação, o contexto discursivo de libertação, o contexto discursivo de valorização. E pergunta: não acha que mesmo depois da independência essa valorização não é reconhecida diante dos colonizadores? Será que isso não tem algum impacto na racionalidade, tanto do africano como do europeu, na concepção da África no global, e tem implicações no desenvolvimento de África? E pergunta qual é a sua opinião sobre este tema. E eu não sei, o colega Orlando Moon, que tinha pedido a palavra há pouco, se calhar fazíamos esta última ronda de perguntas, também para não prolongarmos demasiado a sessão, e por isso dou a palavra ao colega Orlando, para que possa também colocar a sua questão. Muito obrigado, estimado colega Nuno. Peço desculpas pela entrada tardia e espero não criar nenhum tipo de constrangimento à agenda da sessão. E saudar também os professores, os colegas, o professor Elísio Macamo pela preleção. Eu queria colocar duas questões, não sei se conseguirei fazer uma terceira, mas pronto. A primeira questão, eu senti que o professor Elísio tentava, se calhar numa tentativa de relativizar, né, alguma abordagem feita por Kant, podíamos associar abordagens feitas por diversos autores, inclusive é do conhecimento geral de que numa determinada época da história existiu mesmo o racismo científico, né? Existiram indivíduos que em determinado período da história, como Blumenbach e Franz Gall, que alimentaram muito significativamente o racismo, mas que com o surgimento da evolução tecnológica do ADN, que provoca, afinal, os seres humanos pertencem mesmo ou possuem as mesmas características genéticas, ou seja, ao relativizar determinadas ideias depreciativas de certos autores muito conhecidos, até quer no campo científico, no campo ideológico, como Joana Ardt, por aí fora, que fala inclusive que
tem a Joana Ardet, que é supostamente de esquerda, né, progressista, mas que tem uma visão muito depreciativa sobre as independências em África. Ou seja, nós, no século XXI, ao relativizarmos o papel de determinados comentários ou determinadas posições científicas de séculos atrás, não estaríamos vamos assim dizer, a entrar em contradição com processos evolutivos, porque senão não estaríamos aqui, não, seria inútil defendermos o direito da igualdade das mulheres, o direito dos animais, né? Uma série de aspectos que hoje a sociedade ocidental, por exemplo, há países em que fazer mal a um animal dá cadeia, mas tratar de forma, ou seja, de forma ofender ofensas raciais a um ser humano acabam por ser relativizadas. Essa é a primeira questão. Se nós, ao fazermos a advocacia ou a relativizarmos, né, posições usadas por alguns intelectuais no passado de forma depreciativa, que contribuíram muito no nascimento do racismo, nós não estaríamos também a colaborar na manutenção dessa discriminação que ainda é muito evidente. Basta olharmos para os Estados Unidos, para o Brasil. Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a visão dos africanos sobre, acho que o professor falou, dos africanos que buscam uma África que provavelmente não existe e que, peço desculpas se entendi mal, mas a ideia com que eu fiquei é que o professor defende, parece que haja a nível da África uma anulação, né, identitária e que construamos uma espécie de réplicas daquilo que é o mundo, aquilo que é, vamos lá, supomos como se construíssemos sociedades que são réplicas do Ocidente, né? E para associar esse comentário, Bolsonaro, há um vídeo, um comentário que Bolsonaro faz sobre a colonização e a escravatura. Bolsonaro diz que os europeus nem sequer chegaram a pisar o solo africano. Acho que esse comentário é público, porque ele fala isso em vídeo, todo mundo conhece esse vídeo, onde ele defende, diz que, sobre o racismo, que há uma falácia sobre o papel dos europeus na escravatura, no racismo, porque os europeus nem sequer chegaram, foram os africanos que se auto-escravizaram, né? Há um comentário. E esse pensamento do Bolsonaro tem a coragem de dizer, mas há muita gente no Ocidente, inclusive no mundo acadêmico, que provavelmente não expressa isso de forma tão enfática como o Bolsonaro, mas muita gente ainda pensa assim no século XXI. Ou seja, nós desculpa, eu vou ser sintético, pronto, a minha questão era, o professor falava de uma África, né, dos africanos que tentam buscar uma África que provavelmente não existe. Eu percebi que provavelmente o professor queria se referir a uma realidade africana que é anterior à colonização, que efetivamente não existe. Por exemplo, vamos olhar para os reinos bantus, que foram desintegrados pela Conferência de Berlim, que no meu ponto de vista foi uma agressão à África, à identidade africana. Tem uma posição muito contrária do professor Elísio, eu discordo de todo com o professor relativamente à Conferência de Berlim, e se nós também não estaríamos não estaríamos a contradizer até a lei da física, né, da ação e da reação. Não estamos aqui a desprezar a função, o papel da história. Nós, quando olhamos para o mundo árabe, para o Médio Oriente, vamos para o Dubai, os Emirados Árabes Unidos, existem cidades com torres, com um estilo de vida muito próximo do Ocidente, mas que preservam características identitárias árabes. Vamos para a China, vamos para o Japão, apesar de tão tecnológica que é o Japão, mas preserva características japonesas, e assim sucessivamente. Será que nós não estamos aqui a fazer apologia de uma anulação da identidade africana? Será que nós, os africanos, deixamos de possuir resquícios identitários, por exemplo, iorubas, bantus, e será que, não sei se percebi mal, peço desculpas, mas o professor defende uma anulação identitária do africano, quando o próprio europeu possui, que nós somos ocidentalizados, por exemplo, né? A minha mãe cresceu numa missão católica, eu sou católico, mas quando eu tenho histórias dos meus antepassados que possuíam religiões próprias, né? Assumidamente somos sociedades que absorvemos fruto da colonização, absorvemos características culturais ocidentais, europeias,
mas existem no substrato dos angolanos, independentemente das diferenças étnicas, resquícios identitários. Quem fala dos angolanos, fala do nigeriano, fala do moçambicano. Ou seja, para terminar, será que esta perspectiva de que o africano busca uma África que já não existe, não é uma defesa da anulação identitária? Ou será que também devemos relativizar a identidade, né? Pronto, eu termino aqui as questões, mas em relação à perspectiva de desenvolvimento, eu defendo e concordo com o professor Boaventura Sousa Santos da tese da globalização hegemônica, que deve ser enfrentada e combatida com a globalização contra-hegemônica. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos os que colocaram perguntas. Professor Elísio, já tem aqui muito com que se entreter. Obrigado pelas perguntas. Então, o João Carilho pergunta sobre o Sul Global. Eu acho essa pergunta muito boa, porque eu iria sugerir que, na verdade, o mundo hoje, o mundo só faz sentido como Sul Global. E o que eu quero dizer com isso é que estes processos históricos que nos trouxeram até aqui, eles produziram uma espécie de substância ética que não pode ser pensada fora do contexto colonial. Portanto, e o contexto colonial é que tornou categorias como Sul, Norte e Oriente e Ocidente politicamente e até economicamente relevantes, né? Então, por exemplo, os debates que têm havido em Portugal em torno de questões raciais, em torno da memória, se Portugal deve pedir desculpas ou não pela colonização e pelo comércio de escravos. Eu acho que isso tudo faz parte de uma tentativa de refletir o que significa ser mundo hoje. E essa reflexão só faz sentido no contexto de um conceito como o Sul Global. Então, eu, por exemplo, tenho aqui uma cadeira de introdução à sociologia e essa cadeira tem um nome de Sociologia do Sul Global, justamente para convidar os estudantes, que são essencialmente suíços e alemães e franceses, convidar a eles para pensarem o mundo usando outras categorias. Não limitar a sua reflexão sobre o mundo apenas à Alemanha ou à Suíça ou à França, mas a pensar que é impossível pensar a Alemanha hoje sem pensar a África. É impossível pensar a França e a Suíça sem pensar a África. Que os conceitos que nós utilizamos na sociologia só ganham sentido nesse contexto. Portanto, eu acho essa pergunta muito pertinente para a discussão que eu tentei levantar aqui. Depois tem a que foi colocada pelo Pinheiro sobre a África para os muçulmanos ou para os chineses. A gente também podia falar dos indianos, dos asiáticos, que são uma componente extremamente importante da composição social de muitos países africanos, sobretudo ao longo da costa oriental, né? Há uma presença indiana, paquistanesa muito forte. E isto, de novo, traz de volta essa questão identitária, né? Como é possível hoje falar de África como uma categoria essencial, sem ter em conta todos estes fatores que fazem parte da constituição da nossa identidade? Como é possível eu, em Moçambique, querer limitar o conceito de moçambicanidade apenas a manifestações que eu considero africanas, sem ter em conta o fato de que existem vozes, existem presenças muito fortes
que contribuem para a formação dessa noção de moçambicanidade, que não tem nenhum alicerce, digamos assim, africano, entre aspas, né? Uma pessoa como Mia Couto, escritor, é tão importante para a formação da identidade moçambicana, quanto é uma escritora como a Paulina Chiziane, que não tem as mesmas referências que o Mia Couto tem. Então, esta questão que o Pinheiro coloca, para mim, é extremamente importante, porque ela mostra que quando nós falamos de África, quando nós falamos de cultura africana, não temos uma resposta, temos uma pergunta. É sempre uma pergunta. E esta ideia que alguns de nós temos, de que nós podemos responder à colonização essencializando a nossa identidade, parece-me não só problemática do ponto de vista normativo, porque ela vai ser o ponto de partida para a exclusão, como aconteceu, com consequências graves no Ruanda. No Ruanda foram africanos que mataram outros africanos por questões identitárias, né? E é também a histórica, isto é, não abraça suficientemente a marcha da história. E nós precisamos de narrativas que tenham sensibilidade para a marcha da história, que tenham sensibilidade para o fato de que todos nós estamos sujeitos à mudança e que todos nós, ao longo desse processo, fazemos opções. Não há praticamente... há muitos africanos, por exemplo, que incluem o cristianismo, incluem o islão no seu repertório identitário, não é? Será que eles estão a atrair a sua cultura ao fazer isso aí? Ou será que eles estão a responder como um indivíduo hoje, na fase em que nós nos encontramos, tem que responder aos desafios da história? Então, é muito simples fazer um discurso essencialista que, para mim, não faz outra coisa senão reforçar o discurso colonial. Porque, de facto, a África é realmente, mas eu ainda vou falar sobre isso, é realmente uma produção europeia colonial. Não é uma questão africana. Mas eu vou explicar isso aí melhor. Pronto, depois o João Mota falou, pronto, ele levantou a questão da crise cuniana para saber como é que... eu percebi a pergunta um pouco ao estilo da questão que o Nuno colocou logo no início, né? Se é possível um discurso alternativo, uma narrativa alternativa. E eu penso que, bom, nas ciências sociais, naturalmente que as mudanças paradigmáticas, no sentido de Kuhn, são ligeiramente diferentes, né? Porque a forma como nós trabalhamos não implica necessariamente o domínio total, digamos assim, de um paradigma sobre aquilo que nós estamos a fazer. Há sempre muita diversidade no nosso trabalho e muitas vezes o que conta mais para o domínio de uma determinada teoria ou de um determinado paradigma é pura e simplesmente o reconhecimento que certas pessoas têm na academia e não necessariamente se esse paradigma realmente ajuda a produzir melhor conhecimento, né? Sem querer ser polêmico, por exemplo, conta muito mais o nome Boaventura de Sousa Santos do que aquilo que a gente é capaz de produzir como conhecimento utilizando as suas referências teóricas, né? E eu penso que essa relação seria completamente diferente em campos diferentes, que são onde melhor se aplicam
as ideias de Thomas Kuhn, né? Mas eu penso que há sempre, sabe, mesmo de novo, estes debates que estão a acontecer em Portugal sobre o racismo, eu penso que podem ser vistos nessa perspectiva cuniana, de que eles estão a subverter alguma coisa, que eles apontam para novas formas de pensar a história, para novas formas de pensar o mundo, e pode ser que depois disso, ou que em consequência disso, a gente encontre outras formas de falar sobre o global, não é? Ou mesmo de prescindir do conceito do global como algo útil do ponto de vista analítico. Agora, Farias fez uma observação muito interessante e muito pertinente para aquilo que nós estamos a discutir hoje. Portanto, essa questão do risco que sempre existe de a gente passar deste desiderato de reconhecimento do outro e passar disso rapidamente para a essencialização e para a projeção de uma imagem que não corresponde necessariamente à realidade das coisas. Eu tenho muita simpatia pelo que os meus colegas brasileiros, afro-brasileiros, fazem. Eu penso que aquilo que eles fazem é muito importante, mas, por exemplo, eu não reconheço a África com a qual eles trabalham. Quando eu estou lá, eu não me reconheço, não é? E isto não tem nada a ver com uma ideia essencial de África. Tem a ver com vivência, né? E a vivência é muito importante. E com isso eu não quero dizer que o conceito de África com o qual eles trabalham está completamente equivocado, está errado. Não, não está. É um conceito com o qual eles conseguem um posicionamento dentro da sociedade brasileira. E eu até costumo dizer que, para mim, muito provavelmente, o afro-brasileiro é, para mim, a pessoa que está em melhores condições de realizar, inclusivamente, o projeto nacional brasileiro, que não vão ser os brancos brasileiros que vão pensar o Brasil como o Brasil deve ser pensado, mas que são os afro-brasileiros que estão em melhores condições de pensar um melhor Brasil para o próprio Brasil, porque os outros estão presos numa narrativa que produziu o Brasil como ele é hoje. Portanto, há aqui um pouco também, da minha parte, há um pouco de escatologia ou teleologia marxista naquilo que eu estou a dizer. Portanto, aquela ideia de que o proletariado é que vai libertar o mundo, vai emancipar o mundo. Mas há uma ideia que me atrai muito quando eu penso no Brasil, e quando eu leio os livros dos meus colegas brasileiros, eu entendo melhor o Brasil a partir da leitura do que os afro-brasileiros escrevem sobre a sua vida, do que, por exemplo, todo aquele discurso marxista sobre classes e não sei quantos, que também é muito forte na academia brasileira. E depois o João Macaia, creio, fez um reparo com o qual eu me identifico, sobretudo esses contextos etnofilosóficos que ele mencionou, esta questão da dominação, da libertação e da valorização. Eu acho isso extremamente importante, e sobretudo esta questão da valorização. E se me permitem, eu vou pegar num exemplo que é fresco sobre Moçambique. Sabe, nós sempre temos essa expectativa de que a valorização tem que vir de fora, tem que vir do europeu. Não estou a dizer que é o que o João Macaia estava a dizer, mas o pano de fundo para a preocupação que ele apresenta é isso aí, é de que o reconhecimento só é reconhecimento quando vem de fora. E muitas vezes nós temos
menor preocupação com o reconhecimento que nós, como africanos, devemos a outros africanos. Nós temos guerra em Moçambique neste momento. E quando se fala na imprensa sobre a morte de pessoas lá em Moçambique, eles dizem as forças de defesa abateram não sei quantos. Então, o termo que eles usam é esse, abateram não sei quantos. E não há nenhuma preocupação no contexto da política moçambicana, da parte do governo de Moçambique, mas também de uma boa parte dos nossos académicos, não há nenhuma preocupação em refletir a questão de que essas pessoas que estão a ser mortas, que estão do lado da insurgência, que essas pessoas são pessoas e que são moçambicanas, né? Então, nós matamos outras pessoas e não temos nenhum discurso ético e normativo que nos permite justificar essas matanças ao mesmo tempo que nós salvaguardamos alguma ideia de dignidade humana, né? Não temos essa discussão. Mas somos os primeiros a esperar sempre respeito e reconhecimento por parte dos europeus. Mas entre nós não fazemos isso. Sabe? Nós não fazemos essa reflexão. Sabe? Há sempre um grito enorme sobre o que a polícia americana faz com os African Americans, né? George Floyd, não sei quantos. Mas todos os dias em África a polícia faz isso. E não há nenhuma discussão sobre isso em África. Não há nenhum movimento sobre isso em África. Portanto, há uma certa hipocrisia na forma como nós abordamos estas coisas. Então, com isso, chego às últimas questões que foram colocadas pelo Orlando Muongo, e que eu achei que foram, de facto, muito substantivas e muito importantes para a discussão que nós estamos a ter aqui. E ainda bem que ele colocou as questões da maneira como ele as colocou, porque assim ele me dá a oportunidade também de explicar melhor algumas coisas que eu disse. Então, a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é a seguinte, e esta é uma dificuldade que eu estava a tentar levantar nesta comunicação, é de que o nosso grande problema é de partirmos do princípio, nas ciências sociais, de que os conceitos que nós utilizamos são, quer dizer, que eles correspondem a uma realidade que existe. E o que eu estava a tentar mostrar aqui é que, que essa relação não é assim, que essa relação é sempre contingente, isto é sempre histórica. Então, o mesmo conceito de África, o conceito de África que eu posso utilizar para designar a África hoje, pode ter um significado completamente diferente em relação ao conceito de África que eu poderia utilizar para designar a África há 50 anos, ou há 100 anos, ou há 500 anos, ou há 1000 anos. Né? Então, para mim é muito importante olhar para a relação que eu estabeleço entre o conceito e aquilo que esse conceito procura documentar. E a proposta que eu fiz foi de olhar para o conceito atual de África como a manifestação de um momento histórico particular. E esse momento histórico particular é o momento do colonialismo europeu. Sem o colonialismo europeu, nós não estaríamos a falar de África como estamos a falar hoje. Né? Segundo ponto é que isso aí não quer dizer, e acho que fiz referência a isso durante a minha locução, isso não quer dizer que não existam formas particulares de vida, não existam manifestações particulares de vida. Não quer dizer que
como não existe a África, como não existe a Europa, só há uma única maneira de viver. Não, não é assim. Tanto mais que, mesmo dentro da África, há grandes diferenças. Mesmo dentro de Angola, há grandes diferenças, né? Na forma como as pessoas vivem. O problema é de pensar que é possível extrair daí uma essência africana. E eu diria, essa essência africana não existe, a não ser, e este foi o trabalho da minha tese, ao qual eu me referi aqui, a não ser como produto da nossa própria vontade de sermos africanos. Mas há diferença. Essa nossa vontade de sermos africanos é histórica, não é a recuperação de uma essência. Então, pronto. Terceira questão tem a ver com a questão do racismo. E pronto, eu acho que nós temos que discordar em relação a isso aí. Mas mesmo nessa discordância, é importante dizer que quando eu digo que certas pessoas disseram certas coisas dentro de um contexto histórico, não estou a dizer que essas coisas que essas pessoas disseram devem ser aceitas como sendo boas. Não. Inclusivamente na própria locução eu disse que não, essas coisas são horríveis. Mas aplicar o conceito de racista a essas maneiras de articulação é fazer um exercício um exercício anacrônico, não é? Que do ponto de vista político faz todo o sentido, do ponto de vista científico faz pouco sentido, né? Agora, que de facto houve inclusivamente pessoas que levaram seriamente a questão da existência de raças e tentaram demonstrar isso cientificamente. Isso não prova o racismo, isso prova apenas a capacidade enorme que o ser humano tem de se equivocar. Um dos não sei quantos prémios Nobel Portugal tem, mas um que eu sei que Portugal tem é Egas Muniz. E ele ganhou o prémio Nobel, acho que foi o prémio Nobel de Medicina. E ganhou por quê? Porque ele inventou um método ou uma cura para a loucura. Mas uma cura horrível, que matou muita gente. E há um grande movimento que já houve, não sei que força tem hoje, mas já houve um grande movimento para que o Comitê Nobel da Suécia retirasse esse prémio Nobel ao Egas Muniz. Sabe, ele espetava coisas nos olhos das pessoas porque ele achava que podia chegar até lá onde a loucura começava e ajustar isso aí. E ele, portanto, muitas pessoas que foram tratadas dessa maneira, as pessoas pegaram isso nos Estados Unidos, houve médicos nos Estados Unidos que andaram a fazer esse tratamento a muitas... Tudo isto cientificamente. Portanto, o fato de alguém pensar que existem diferenças raciais, que a gente pode estabelecer essas diferenças raciais e fazer isso cientificamente, não significa necessariamente que essa pessoa é racista, significa simplesmente que o ser humano é capaz de se autoludibriar. Da mesma forma que nós em África também nos autoludibriamos em relação à existência de etnias inferiores e superiores e a necessidade que nós temos de nos impor sobre essas outras etnias, né? E com os resultados que nós tivemos, e eu repito, os resultados que nós tivemos no Ruanda, não é? Com o genocídio, onde está claro que não existe praticamente nenhuma diferença entre Tutsi e Hutu. Pronto, já falei bastante, acho que chega. Muito obrigado, professor Elísio Macamo. Obrigado também aos colegas que colocaram as suas perguntas. Tivemos aqui uma sessão muito participada, professor José Eduardo Franco. Acho que foi uma boa forma de fecharmos este ano letivo com uma intervenção muito acutilante e intervenções
divergentes também, é sempre bom quando não estamos todos de acordo uns com os outros. Agradeço ao professor Elísio o facto de ter estado connosco hoje e aos colegas que estiveram e em particular aqueles que participaram. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Renovo os agradecimentos Obrigado. no início ao professor Elísio Macamo por esta extraordinária conferência, tão inspiradora, tão desafiante do ponto de vista conceptual e que nos ajuda a problematizar aquilo que são os nossos conceitos, às vezes muito cristalizados. Isto aqui é o exercício universitário que se deve fazer do ponto de vista teórico, devemos estar sempre a pôr em causa os nossos quadros conceptuais. Foi uma conferência realmente única e extraordinária. Agradeço mais uma vez ao Nuno Andrade pela excelente condução da sessão e pelo convite que fez, pela ligação, e reitero novamente o convite para quando o professor Elísio Macamo passar por Lisboa, visitar a nossa universidade. Portanto, deixo aqui lançado este convite. Agradeço a presença de todos os doutorandos e aqueles outros também que quiseram estar presentes nesta sessão. Desejo um bom final de ano letivo, muito sucesso para as vossas avaliações e aqueles que vão de férias, desejo boas férias. Como estamos em diferentes ritmos em termos do nosso mapa mundi, quem vai continuar a trabalhar, desejo bom trabalho, e quem for de férias, boas férias. Pelo menos há férias do nosso programa de doutoramento, só recomeçaremos no próximo ano letivo, a partir de setembro, outubro. Obrigado a todos por este ano. Obrigado e boa noite, professor. Muito obrigado pela atenção. Boas férias. Contributos e desejo um bom regresso a casa, em casa. Muita saúde. Obrigado, professor. E força. Obrigado. Adeus. Boa noite. Muito obrigado. Professor.